Olá, gente, estamos aqui de volta para resolver a prova da Unesp, segunda fase, prova de matemática que ocorreu agora no último final de semana, certo? Então vamos começar aí com a questão número 22, que diz o seguinte: no problema 44 do Papiro de Hyde, um dos documentos mais antigos sobre problemas matemáticos, seu autor, Ames, propõe a seguinte fórmula para o cálculo do volume V de um celeiro em formato de tronco de pirâmide reta de base quadrangular, usando um cubo de aresta 10U, unidade de comprimento, 10 unidades de comprimento, em seu interior. Então, aqui está a imagem, desse tronco de pirâmide. Se a gente perceber aqui, ó, esse tronco de pirâmide aqui, ele está, vamos dizer assim, de cabeça para baixo, né? Aqui a base maior está aqui em cima, a base menor, eu já fiz o tracejado aqui, ó, de vermelho aqui do cubo, né, para mostrar aqui que a base menor está aqui, ó, que é essa base quadrada aqui, certo, desse cubo, tá? E a fórmula é essa aqui. A fórmula que está nesse documento aí, né? O volume é calculado multiplicando 1,5 por SB vezes H, em que o SB ele denota a área da base menor, que é essa a base aqui do cubo, e o H é a altura do tronco de pirâmide. Essa altura do tronco de pirâmide é a própria aresta aqui do cubo, que vale 10, certo? Então, já dá para calcular o volume desse tronco de pirâmide. Eu já posso fazer um rascunhozinho aqui, ó. V, ele está dizendo que é 1,5 vezes a área da base. A área da base é a área de um quadrado, que é 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado. E a altura é 10 também. Certo? Aqui ó, vai dar 100, 100 vezes 10 vai dar 1000. Quando eu multiplico por 1,5, a vírgula anda 3 casas para a direita. Então, 1, 2, acrescenta mais um zero aqui. Então, o volume é 1500 U ao cubo, né, o volume do tronco dessa pirâmide, segundo o que está nesse documento aí, né, um dos documentos mais antigos sobre problemas matemáticos, ok? Tá, vamos lá para o item A. O item A, ele diz assim: calcule o volume em U ao cubo do tronco de pirâmide não ocupado pelo volume do cubo de aresta 10U, levando em conta a fórmula de Ames. Então, olha só, eu tenho esse desenho aqui dessa pirâmide. A gente observa aqui, desse tronco de pirâmide, aliás, a gente observa que o cubo está inscrito, né? Está dentro desse tronco de pirâmide. Desculpa. Então, para calcular o volume do tronco de pirâmide não ocupado pelo volume do cubo, eu vou pegar o volume do tronco da pirâmide e subtrair o volume do cubo. Tá certo? Então, porque eu quero saber a parte não ocupada, essa parte que está vazia aqui, ó. Então é o tronco da pirâmide menos o volume do cubo. Beleza, segundo a fórmula de Ames, e eu já calculei aqui, ó, o volume do tronco de pirâmide pela fórmula de Ames. Então, vamos resolver aqui o item A, ó. Então, poderia escrever o seguinte, ó. Considerando o cubo inscrito no tronco da pirâmide, certo? Então nós vamos ter o quê? Considerando o cubo inscrito no tronco da pirâmide, então o volume do tronco da pirâmide, não ocupado, olha aí, não ocupado pelo volume do cubo, é ou será, né? Será o quê? Então, eu calculo o volume que eu já calculei aqui, que é o volume do tronco da pirâmide, que é 1,5 vezes 10 ao quadrado vezes 10,
menos o volume do cubo, que é 10 ao cubo, né? Porque é aresta vezes aresta vezes aresta, 10 ao cubo. Ok? Então esse valor aqui é 1.500, que eu já calculei o primeiro, menos 10 ao cubo vai dar 1.000. Ok, 1.500 menos 1.000 dá 500 U ao cubo. Então essa é a primeira resposta, certo? Do item A, que é o volume do tronco da pirâmide não ocupado pelo volume do cubo. Ok? Então vamos para a letra B, item B. Bem, o item B diz assim: considere que a fórmula do volume de um tronco de pirâmide seja dado por... Aí ele dá essa fórmula aqui, né? H sobre 3, que multiplica SBzão mais SBzinho, mais raiz quadrada de SBzão vezes SBzinho, né? Sendo H a altura do tronco e SBzão e SBzinho as áreas das bases maior e menor do tronco, respectivamente. E que a fórmula de Ames reproduz corretamente esse cálculo. Tá. Determine uma equação quadrática da forma x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que b e c são números inteiros que tem como uma de suas raízes o valor em u ao quadrado da área SBzão da base maior do tronco de pirâmide, que representa a forma do celeiro no problema 44 do papiro. O que ele está querendo dizer nessa primeira informação aqui, ó, que essa fórmula, ele diz aqui, a fórmula de Ames reproduz corretamente esse cálculo dessa fórmula nova que ele deu aqui. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que, então, se a fórmula do volume do tronco de pirâmide reproduz a fórmula de Ames, então eu posso pegar essa fórmula aqui e igualar ao volume que eu já achei lá em cima, que é 1.500, tá certo? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar, ó, H sobre 3, vou repetir a fórmula aqui, vezes SBzão mais SBzinho mais raiz quadrada de SBzão vezes SBzinho, fecha parênteses, tudo isso é igual a 1.500. Porque ele diz que essa fórmula reproduz lá exatamente a fórmula de Ames, que eu já calculei lá em cima, que deu 1.500, ok? O que eu vou fazer agora? Ele pede para achar uma equação, ele diz aqui, ó, uma equação quadrática. Olhando assim, de primeira, está meio confuso isso aqui. Na verdade, se eu prestar atenção, eu tenho o valor de H e eu tenho o valor da base menor, que é a base do cubo. Eu só não tenho o SBzão. E então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores e fazer umas manobras aqui nessa equação para ver o que vai aparecer. Então isso que eu vou tentar fazer, ó. O H eu já sei que é 10, então fica 10 sobre 3, que multiplica o SBzão eu não sei. O SBzinho eu já sei que é a área da base menor, que é 100, mais aí raiz quadrada SBzão não sei, vezes 100 dentro da raiz, tá certo? Tudo isso é igual a 1.500, ok. Beleza, olha só, aqui tem 10 sobre 3. Eu posso simplificar um zero daqui, do 10 com um zero aqui do 1.500, tá? E já posso passar também esse 3 multiplicando, ou seja, vai ficar 150 vezes 3, que dá 450. Então, ajeitando aqui, ó, nossa conta continuando aqui, ó. Então, aqui eu já poderia colocar uma setinha também para mostrar o então, né? Então, vai ficar SBzão mais 100 mais, aqui, raiz quadrada de 100 dá 10. Então, sai o 10 da raiz e o SBzão permanece dentro da raiz. Igual a 450, que eu já passei esse 3 multiplicando para lá. Lembra que eu cortei o 0 do 10 com o 0 do 1.500. Ok. Isso aqui, ó, tem uma raiz, uma equação com raiz quadrada. Então, se torna uma equação irracional. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar essa raiz aqui. 10 raiz de SBzão. E o que não tem raiz eu vou passar para o outro lado, ou seja, 450 menos 100 dá 350, menos SBzão. Beleza? Tá ok? Agora eu elevo, então, continuando aqui, eu vou elevar ao quadrado os dois termos, os dois membros dessa equação. Tá? Para tirar essa raiz daqui. Então, 10 ao quadrado dá 100, raiz de SB ao quadrado dá SB, vai ficar 100 SB. Igual 350 ao produto notável ao quadrado do primeiro menos o
primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vou fazer essa conta aqui do 350 ao quadrado. Vamos ver quanto é que vai dar. 0 vezes 0 vezes 0, 5 vezes 0, 25 vão 2, 17, 0, 15, 10. Tô fazendo rápido aqui. 12, então dá 122.500. 120, vou apagar aqui para não ficar muito poluído visualmente. Então dá 122.500 menos 2 vezes 350 dá 700 SB. SBzão, mais o quadrado da SBzão. Beleza. Vai dar uma equação de segundo grau, que é o que eu queria, é o que eu vou ajeitando essa equação, vai ficar assim, ó, SBzão, menos 700 SB com menos 100 dá menos 800 SBzão, mais 122.500. Eu deixei tudo do lado direito da igualdade, certo? Passei esse 100 para cá, ficou menos 100. Tudo isso igual a zero. Então, olha o que acontece, gente. O que acontece é que a minha conta acabou. Porque essa equação determinada, ó, essa equação determinada é da forma que ele está pedindo. É da forma x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que o SB é igual ao x. Olha aqui, ó. O SB aqui é igual ao x. E ainda mais, e B e C, que B é menos 800, e o C, que é igual a 122.500, são números inteiros. Ó, deu números inteiros, não deu uma raiz inexata, não deu um número irracional, outro qualquer, entendeu? Então são números inteiros, então está batendo com a informação que ele está pedindo. E o SB é uma das raízes, porque quando a gente acha a fórmula de Bhaskara, né, a gente vai determinar esse x aqui, são as raízes. Certo? Então, tá aí o item B resolvido e temos aí a primeira questão de matemática da Unesp na segunda fase. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.